Você sente que algo está fora do lugar, mas não sabe exatamente o que. Como se o ar estivesse mais denso. Como se o tempo estivesse pausando entre os segundos. Como se o chão, mesmo firme, escondesse uma vibração diferente. A vida parece a mesma, mas não está. Há um ruído sutil no fundo da realidade, um chiado invisível, um desconforto suave como uma etiqueta que incomoda por dentro. Algo em você começa a perceber desalinhamentos, coisas que antes encaixavam agora parecem deslocadas. Lugares perdem o brilho, pessoas perdem o ritmo, palavras perdem o sentido. Há silêncios que antes não existiam, pausas entre conversas, suspiros entre decisões, um distanciamento sem motivo, uma inquietação que não cede. E quando você tenta racionalizar, não encontra respostas, porque elas não estão no mental, estão no campo. O campo quântico está sussurrando por dentro da sua rotina, dentro dos ruídos do cotidiano, dentro dos detalhes que ninguém mais persegue. E se você chegou até aqui, é porque já começou a escutar, porque só escuta esse tipo de sussurro quem já tem a frequência para compreender. Esse desconforto que você sente não é aleatório, é um convite invisível do campo, uma reorganização energética que já começou, mesmo que nada tenha mudado por fora, porque o campo sempre começa por dentro. Antes da matéria se transformar, a frequência se desestabiliza. Antes da nova realidade colapsar, a antiga começa a rangir. E você está sentindo os rangidos, está sentindo o que ninguém vê, o que ainda não tem nome, o que ainda não virou acontecimento, mas que já é presença, já é movimento, já é sinal. Você começa a perceber que está sendo puxado, não por alguém, não por uma circunstância, mas por uma vibração, como se sua alma estivesse sendo chamada de volta para o centro, para o eixo, para o ponto de origem. E quanto mais você resiste, mais o campo insiste. Insiste com atrasos, com erros, com encontros que não acontecem, com oportunidades que se desfazem, com sonhos estranhos, com emoções que surgem do nada. Tristeza súbita, saudade sem destinatário, vontade de chorar sem motivo. Tudo isso é código. Tudo isso é frequência. Tudo isso é campo. Você está sendo reposicionado, reajustado, refinado, como uma bússola que volta a apontar para o norte verdadeiro depois de anos girando em círculos. Mas esse retorno não acontece em linha reta, ele acontece em espiral. Ele gira, ele confunde, ele desmonta. E é por isso que você se sente perdido. Porque o campo está te tirando da identidade vibracional que você aprendeu a sustentar e está começando a esvaziar aquilo que não vibra mais com o seu eu futuro. Essa sensação de não pertencimento, esse incômodo ao repetir velhos hábitos, esse cansaço ao sustentar conversas superficiais, tudo isso é o convite. Tudo isso é o campo te dizendo que está na hora. Hora de deixar dissolver. Hora de abrir espaço. Hora de escutar o silêncio que carrega as instruções. Porque as instruções já estão aí, no seu corpo, no seu campo, no seu respiro. E se você fechar os olhos agora, vai sentir uma vibração fina, uma energia que se movimenta como um rio subterrâneo, uma presença que não se explica, mas que invade, como uma névoa que não pede licença, como um portal que só se revela a quem para, a quem escuta, a quem sente. A realidade está trincando por dentro, você sente, como se cada pequena quebra fosse preparando uma grande abertura. E é, porque você está no ponto exato da mudança invisível. Aquela que antecede todas as grandes viradas, aquela que poucos reconhecem, aquela que muitos ignoram, mas você não, porque você já percebeu, já acessou a sutileza desse código, já compreendeu o que o campo fala antes que a vida aconteça, já entendeu que o mundo ao seu redor está se ajustando ao que você começou a vibrar. E isso exige coragem. Coragem de não correr para se distrair. Coragem de ficar no vazio.
Coragem de reconhecer que algo maior está em movimento, mesmo quando tudo parece igual, porque nada está igual. O tempo pausou, a linha do tempo hesitou, o campo está reconfigurando possibilidades, colapsando realidades obsoletas e reorganizando os elementos invisíveis da sua nova vida. Mas essa nova vida não chega com pressa, ela chega com precisão. E precisão requer silêncio, requer entrega, requer escuta. Você sente isso quando se pega suspirando sem perceber, quando o corpo desacelera sem motivo, quando algo em você começa a se recolher como se estivesse aguardando uma nova versão se formar? Porque é isso que está acontecendo. Sua nova identidade vibracional está sendo tecida agora, entre palavras que não foram ditas, entre decisões que ainda não foram feitas, entre pulsares que só você escuta. E cada vez que você reconhece isso, o campo se expande, porque o campo responde à consciência, e você está consciente, mesmo que não saiba o que fazer, mesmo que ainda duvide, porque a dúvida não nega a frequência. Ela só mostra que você está no meio do salto, entre o que era e o que está por vir. E é nesse entre que tudo acontece, que o salto se prepara, que a travessia se inicia. E você foi puxado até aqui porque já começou a atravessar, porque algo dentro de você pediu, porque a sua frequência já não cabia mais na realidade antiga. E o campo, como sempre, atendeu. E agora ele está aguardando, esperando que você reconheça o convite, que você sinta o código, que você aceite a travessia. Porque o portal já se abriu. Mesmo que você ainda não o veja, mesmo que ainda pareça longe, mesmo que ainda não tenha forma, ele já está aqui, pulsando ao seu redor, vibrando em silêncio, esperando o seu sim. O seu sim vibracional, o seu sim sem explicações, o seu sim que dissolve resistências, porque é com esse sim que tudo começa a colapsar. E tudo o que você sente agora é só o início, porque ainda falta uma coisa que precisa ser revelada, e essa coisa está prestes a emergir. Você tenta voltar, sentar na mesma cadeira, falar as mesmas coisas, rir das mesmas piadas, seguir o mesmo roteiro, mas algo em você já não vibra mais ali. O lugar é o mesmo, as pessoas são as mesmas, mas você não. Você sente um leve desconforto, quase imperceptível, mas insistente, como uma roupa que já não serve, como uma pele antiga querendo se soltar. Seu corpo está ali, presente, tentando pertencer, mas sua alma já foi. Já cruzou uma fronteira invisível, já atravessou uma linha do tempo que o mental ainda não alcançou. E agora, tudo que não vibra com essa nova frequência começa a gerar atrito, reações estranhas, irritações que antes não existiam, um tédio vibracional que cresce como uma maré silenciosa. Você percebe isso na tentativa de manter velhas conversas vivas. Elas não fluem mais, as palavras não têm mais chão, as trocas não têm mais vida, porque o antigo eu está colapsando, está quebrando por dentro, e você está sentindo cada rachadura, cada ruído de desconexão, cada pedaço de identidade que se desfaz no silêncio. Isso é real. Isso é o campo te reposicionando. É a sua assinatura vibracional sendo reconfigurada em tempo real. E isso não é confortável. Não deveria ser, porque reconfigurar uma identidade é morrer para o conhecido, é desapegar de versões que te mantinham seguro, mas não expansivo. É sair do personagem antes mesmo de saber qual é o próximo papel. E nesse intervalo você se sente estranho, inadequado, em transição, como se estivesse entre estações, entre peles, entre frequências. E está mesmo, porque o campo já reconheceu sua mudança e agora está esperando sua resposta vibracional. A frequência antiga começa a se dissolver, e isso gera resistência, gera dor, gera confusão, porque a mente quer voltar, o corpo quer estabilidade, mas a alma quer saltar. E nesse conflito interno nasce o ponto de decisão. Você vai continuar tentando caber no que já não te pertence vibracionalmente, ou vai honrar a frequência que já pulsa aí dentro?
O campo está observando, porque ele responde à coerência. E coerência não é desejar o novo, é sustentar o novo mesmo que tudo ao redor ainda vibre no antigo. E esse é o verdadeiro salto quântico, o momento em que sua frequência interna se torna mais forte que o contexto externo. E isso exige prática, presença, neuroplasticidade vibracional, a capacidade de criar novos caminhos de pensamento, novas respostas emocionais, novas escolhas energéticas, mesmo que tudo convide à repetição. Porque o teste está aí, nos pequenos gestos, nos diálogos automáticos, nas velhas reações. O universo quer saber, você realmente já se tornou o que diz ser, ou está apenas ensaiando uma nova versão sem coragem de bancá-la por inteiro? A coerência entre a sua identidade vibracional e o seu comportamento diário é o que ativa o campo. Não as promessas, não as visualizações soltas, mas a presença firme de quem já decidiu não voltar, de quem escolhe responder diferente ao mesmo estímulo, de quem reprograma sua frequência através do corpo, porque é no corpo que a mudança se ancora, é no corpo que a nova assinatura vibracional se firma. E o campo, ao reconhecer essa nova vibração, começa a colapsar o que não ressoa, começa a empurrar pessoas, a encerrar ciclos, a desalinhar o que não está mais compatível. E isso dói, porque você tenta segurar, tenta preservar, tenta manter conexões que já expiraram. Mas o campo é preciso, ele não negocia com frequência, ele segue o fluxo da verdade vibracional. E se você está vibrando em outro nível, tudo que não acompanhar será dissolvido. É inevitável. E você sente isso, sente que está sendo empurrado para fora do script, que a antiga narrativa não se sustenta, que as palavras velhas não encaixam, que as trocas não têm mais vida, porque o antigo eu está colapsando, está quebrando por dentro, e você está sentindo cada rachadura, cada ruído de desconexão, cada pedaço de identidade que se desfaz no silêncio. Isso é real, isso é o campo te reposicionando, é a sua assinatura vibracional sendo reconfigurada em tempo real. E isso não é confortável. Não deveria ser, porque reconfigurar uma identidade é morrer para o conhecido, é desapegar de versões que te mantinham seguro, mas não expansivo. É sair do personagem antes mesmo de saber qual é o próximo papel. E nesse intervalo você se sente estranho, inadequado, em transição, como se estivesse entre estações, entre peles, entre frequências. E está mesmo, porque o campo já reconheceu sua mudança e agora está esperando sua resposta vibracional. A frequência antiga começa a se dissolver e isso gera resistência, gera dor, gera confusão, porque a mente quer voltar, o corpo quer estabilidade, mas a alma quer saltar. E nesse conflito interno nasce o ponto de decisão. Você vai continuar tentando caber no que já não te pertence vibracionalmente? Ou vai honrar a frequência que já pulsa aí dentro? O campo está observando, porque ele responde à coerência. E coerência não é desejar o novo, é sustentar o novo mesmo que tudo ao redor ainda vibre no antigo. E esse é o verdadeiro salto quântico, o momento em que sua frequência interna se torna mais forte que o contexto externo. E isso exige prática, presença, neuroplasticidade vibracional, a capacidade de criar novos caminhos de pensamento, novas respostas emocionais, novas escolhas energéticas, mesmo que tudo convide à repetição, porque o teste está aí, nos pequenos gestos, nos diálogos automáticos, nas velhas reações. O universo quer saber, você realmente já se tornou o que diz ser? Ou está apenas ensaiando uma nova versão sem coragem de bancá-la por inteiro? A coerência entre a sua identidade vibracional e o seu comportamento diário é o que ativa o campo, não as promessas, não as visualizações soltas, mas a presença firme de quem já decidiu não voltar, de quem escolhe responder diferente ao mesmo estímulo, de quem reprograma sua frequência através do corpo, porque é no corpo que a mudança se ancora, é no corpo que a nova assinatura vibracional se firma, e o campo, ao reconhecer essa nova vibração, começa a colapsar o que não ressoa, começa a empurrar pessoas, a encerrar ciclos, a desalinhar o que não está mais compatível. E isso dói, porque você tenta segurar, tenta preservar, tenta manter conexões que já expiraram. Mas o campo é preciso, ele não negocia com frequência, ele segue o fluxo da verdade vibracional. E se você está vibrando em outro nível,
tudo que não acompanhar será dissolvido. É inevitável. E você sente isso, sente que está sendo empurrado para fora do script, que a antiga narrativa não se sustenta, que as palavras velhas não encaixam, que as máscaras começam a cair sozinhas, como se algo maior estivesse conduzindo sua desconstrução. E está. O campo está preparando a emergência da sua nova identidade. Mas antes, ele precisa quebrar o que ainda te prende ao que você não é mais. E isso é confuso, porque você ainda quer ficar, mas já não sabe mais como, já não encontra mais lugar, já não se reconhece mais naquilo. E o universo segue aguardando sua autorização vibracional, porque o próximo passo depende do seu sim interno. E esse sim não é mental, é energético, é um colapso de resistência, uma redição consciente, um gesto silencioso de quem escolhe não mais se trair. Porque enquanto você insistir em caber no que te limita, o campo não se moverá. Ele apenas observa, ele apenas aguarda, porque ele só age depois da sua escolha vibracional. E a escolha está aí, entre repetir ou reprogramar, entre se reduzir ou se expandir, entre reagir ou renascer. E esse renascimento não vem com festa, vem com desconforto, vem com silêncio, vem com esse vazio que você sente agora, esse vácuo entre quem você era e quem você está se tornando. E esse vácuo é fértil. É ele que contém o código da nova frequência, é ele que ativa o salto, é ele que reconfigura sua coerência. Mas você precisa atravessar, precisa sustentar, precisa confiar que essa pele antiga que está se soltando não é perda, é libertação, porque a nova versão já está pronta, já está vibrando, já está próxima. Mas ela não pode emergir enquanto você estiver fingindo que ainda é quem já não é mais. O universo não entrega à próxima fase uma frequência incompatível. E nesse momento, tudo depende da sua verdade, da sua coragem de não mais caber, de não mais sustentar o que pesa, de não mais se distorcer para agradar, de não mais repetir por medo de se perder. Porque você não está se perdendo, está se desprogramando, está se desidentificando, está permitindo que o velho eu se dissolva para que a sua verdadeira frequência finalmente conduza a sua realidade. E isso não acontece com pressa, mas acontece com força. E essa força já está aí, pulsando, rachando, colapsando e ainda algo vibrando no silêncio, aguardando ser revelado. De repente, você começa a agir diferente e nem percebe. Começa a silenciar quando antes explodia. Começa a respirar fundo onde antes reagia no automático. Começa a observar a si mesmo com o olhar que não acusa, mas acolhe. O campo percebe antes de você, porque antes de qualquer mudança visível, é a sua assinatura vibracional que muda. Você começa a vibrar diferente. E quando isso acontece, algo começa a colapsar. Pequeno no início, quase imperceptível, mas real. O campo responde ao seu novo eixo, porque finalmente há um eixo, uma coerência que começa a se formar entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E essa coerência é um código de colapso, um código de realidade, um código de manifestação viva, porque o campo não responde a desejos desconexos, ele responde a alinhamento. Quando seu pensamento gira em torno da mesma vibração que move sua emoção, quando sua emoção embala uma ação que segue na mesma direção, quando tudo vibra junto, sem ruído, sem sabotagem, sem contradição. E nesse momento, a matéria começa a se reorganizar, os átomos começam a escutar, a realidade começa a ceder, porque você não está mais tentando forçar nada. Você está colapsando com presença, com integridade, com coerência vibracional. E isso é raro, porque a maioria das pessoas ainda quer mudar o mundo com a mesma identidade que criou o caos. Quer viver o novo, mas com um corpo preso no velho. Quer o salto, mas não quer a travessia. Mas você começou a atravessar, a agir diferente, a pensar com mais espaço, a sentir com mais profundidade, a abrir silêncio dentro de si. E nesse silêncio, o campo age,
Porque o campo quântico precisa de espaço para se reorganizar, precisa de ausência de ruído, precisa de um corpo presente, de um coração coerente, de uma mente em paz. E você começou a oferecer isso, com pequenos gestos, com pequenas escolhas, com novos hábitos invisíveis. Silenciar antes de decidir, sentir antes de agir, observar antes de julgar. Tudo isso é campo, tudo isso é frequência, tudo isso é código vibracional sendo emitido e escutado. E quanto mais você se move a partir desse novo lugar, mais realidades começam a colapsar. Uma ligação que chega sem aviso, um e-mail que muda sua rota, uma pessoa que aparece com a resposta que você nem sabia que estava esperando. Não é coincidência, é coerência vibracional, porque o campo só responde quando você se torna aquilo que pede, quando você encarna um novo antes dele chegar, quando você se comporta como quem já atravessou, como quem já é, como quem já vive a nova linha do tempo, mesmo que ela ainda não tenha colapsado por fora, mas por dentro já está viva. E é isso que importa, porque o campo reage à sua vibração interna, não ao cenário externo. Ele responde à sua convicção energética. E essa convicção não é força, é suavidade, é firmeza silenciosa, é presença. E presença cria realidade. Presença é o estado onde o eu futuro consegue pousar. E ele já está pousando, ele já está se aproximando, porque você está começando a vibrar no mesmo campo onde ele habita. E quando isso acontece, tudo se move. O invisível começa a se materializar, o improvável começa a parecer lógico, o impossível começa a parecer inevitável, porque você está em colapso, você está em transição vibracional real e tudo que está ao redor começa a responder. Não com barulho, mas com precisão, com sincronicidade, com encontros, com oportunidades que não foram forçadas, mas magnetizadas, porque você mudou o centro, mudou o tom da sua frequência, mudou a assinatura do seu campo. E isso cria uma nova realidade. Não porque você desejou, mas porque você se tornou, você encarnou, você vibrou. E a vibração certa sempre colapsa o cenário certo. É lei, é física, é vibração. E agora você está nesse ponto. O ponto onde a realidade começa a ranger, onde as portas começam a abrir, onde os sinais começam a se multiplicar. Porque você não é mais quem esperava, você é quem se move, quem se comporta como já tendo recebido, quem anda com a certeza silenciosa de quem sabe que o campo sempre responde. E ele está respondendo, agora, neste instante, enquanto você respira, enquanto você assiste, enquanto você escuta o que já sabia. Porque esse vídeo não é novo. É um lembrete, um espelho, um reflexo vibracional da sua nova identidade emergente. E ela está mais forte do que nunca. Está mais presente, está mais estável. E quanto mais você a sustenta, mais realidades colapsam. Porque o novo não espera. Ele entra, ele se instala, ele se espalha. Quando encontra espaço, quando encontra coerência, quando encontra você no seu eixo. E se essa mensagem ressoou em você, se algo dentro do seu campo já está vibrando diferente, inscreva-se agora no canal. Não como um clique qualquer, mas como um sim para o seu novo alinhamento, porque a frequência já mudou. E ainda há algo vindo, prestes a se revelar. O portal está aberto. Você sente? No ar, no corpo, nos sonhos, nos silêncios. Algo se partiu no tecido da realidade que você conhecia. Um rasgo, um código novo atravessando o véu do invisível. O tempo não está mais linear. As emoções não seguem mais lógica. Os encontros parecem mensagens. Os ruídos se intensificam. As repetições ganham outra frequência. O campo está emitindo sinais. Alguns óbvios, outros sutis, mas todos apontando para o mesmo ponto. A travessia. O antigo está ruindo
e ruindo com força, mas ruindo com propósito. Há algo dissolvendo sua antiga identidade, como se um espelho estivesse vibrando até trincar. E você sente as rachaduras internas se formando bem antes de qualquer mudança visível acontecer. Porque é sempre assim. Primeiro a frequência quebra, depois a realidade colapsa. E agora você está bem no meio disso, entre o que era e o que ainda não é. Entre o eu que já não vibra e o eu que ainda não chegou. Mas há um chamado vibracional te atravessando, uma força silenciosa abrindo caminhos onde antes só havia repetição. O portal está aberto, mas nem todos passam. Não porque o campo exclui, mas porque atravessar exige presença, exige desapego, exige confiança. A travessia não aceita bagagens vibracionais pesadas, medo, controle, resistência, identificações que não servem mais. O campo exige leveza, clareza, coerência, porque o portal só se mantém aberto para quem sustenta a vibração da verdade interna. E isso é raro, é precioso, é um pacto silencioso com a versão mais elevada de si mesmo. E agora, a pergunta não é mais quando vai acontecer. A pergunta é, quem você escolhe ser enquanto acontece? Porque está acontecendo. O campo já começou a reorganizar os elementos, já começou a fechar rotas incoerentes, já começou a puxar você para dentro do novo com uma precisão que às vezes parece brutal. E você tenta resistir, tenta voltar, tenta refazer o que colapsou, mas o portal não permite voltas. Ele pulsa em uma direção só, para dentro, para cima, para frente. E cada tentativa de retroceder fere a alma, cansa o corpo, estica o tempo, porque a frequência antiga não te reconhece mais. Ela não responde, ela não vibra, ela não encaixa. Você já cruzou o ponto sem retorno. Agora é sobre permanecer em movimento, mesmo sem mapa, mesmo sem garantias, mesmo sem provas, porque as provas virão depois, sempre depois. O campo quer saber quem você é quando nada parece funcionar, quem você é quando tudo parece desabar, quem você é quando o cenário contradiz seu desejo. Porque atravessar o portal não é sobre velocidade, é sobre consistência vibracional. É sobre manter o foco interno enquanto o externo se desconstrói. É sobre manter a frequência elevada enquanto tudo testa sua antiga programação. Porque o portal não responde ao desespero. Ele responde à firmeza silenciosa, à certeza que pulsa mesmo no caos, à decisão que se mantém mesmo na dúvida, ao amor que continua mesmo na ausência. E essa consistência se constrói em pequenos atos, no silêncio que você escolhe manter, na presença que você oferece ao agora, na respiração consciente que ancora sua nova realidade. É isso que faz você atravessar. Não os grandes saltos, mas os pequenos passos coerentes. E você já está dando esses passos, mesmo sem saber, mesmo achando que está parado, mesmo achando que está perdido. Porque o movimento mais profundo não se vê de fora. Ele pulsa por dentro, ele se expande por dentro, ele dissolve o velho por dentro, e o campo sente, e o portal reconhece. Porque cada nova escolha, por menor que pareça, é um ajuste de frequência, um código que aproxima, um passo invisível rumo à nova linha do tempo. Mas atenção, o portal está aberto, ele pulsa, ele chama, mas ele não espera. Ele não permanece vibrando para sempre na mesma intensidade. Ele se move com o fluxo. Ele é ativado pela sua decisão vibracional, pela sua entrega, pela sua coragem. E essa coragem não precisa ser grandiosa, basta ser real, basta ser sentida, basta ser firme, porque o portal não reconhece palavras, reconhece frequências. E agora, mais do que nunca, o campo está observando o que você vibra em silêncio, o que você sustenta nos bastidores da sua alma, o que você emana quando ninguém está vendo, porque é ali que se define quem atravessa. É ali que se revela quem colapsa o novo. É ali que tudo muda. E se você chegou até aqui, é porque já começou a mudar, já começou a colapsar, já começou a atravessar, mesmo sem saber, mesmo sem perceber. E no próximo vídeo, você vai entender por que a vida parece desabar justamente quando está prestes a se alinhar com a sua frequência mais elevada.